Ué, quebrou? Bom, como a gente está em época de festa junina, eu vou falar de um assunto que é muito comum nos consultórios e clínicas que atendem pacientes que usam o aparelho, que é quando o aparelho quebra. Nesse período festivo das festas juninas, o que tem muito? Tem milho na espiga, tem pé de moleque, né? Tem várias coisas que o paciente geralmente não come assim no dia a dia. E o aparelho, ele é pura adaptação na boca do paciente. Então, quando ele está numa rotina normal, né? Ele come, almoça, café da manhã, almoça e janta, numa rotina normal, ele é muito cuidadoso, né? Não tem muito perigo do aparelho quebrar. Mas quando o paciente vai numa festa, ou casamento, aniversário, ou nessa época de festa junina, acontece de quebrar o aparelho. E algumas vezes o paciente fica bravo porque quebrou o aparelho. Às vezes alguns dentistas não gostam que quebre o aparelho, mas tem uma coisa que precisa ser dita. O aparelho, ele foi feito para quebrar. Como assim o aparelho foi feito para quebrar? Não é bem assim. Mas todo ortodontista, quando ele faz um planejamento ortodôntico, na hora da montagem do aparelho, o dentista, o ortodontista, ele já está imaginando o dia da retirada do aparelho. E para que a retirada do aparelho seja tranquila, sem machucar o dente, o esmalte, e que o dentista consiga remover o aparelho, né? Todo o material que a gente usa para fazer a montagem do aparelho, ele tem que soltar. Os materiais, eles têm uma certa resistência. Então, se você imaginar, o material que a gente usa para montar o aparelho, se for de boa qualidade, ele precisa ser resistente a líquidos, a saliva, por exemplo, a água, né, a suco, a refrigerante, a bebidas alcoólicas. Por quê? Porque naturalmente o paciente vai ingerir esses alimentos durante o período de tratamento, mais ou menos de 36 a 48 meses de ativação. Além disso, ele também tem que ser resistente à comida. Então, a alimentação básica nossa aqui do Brasil, o que é? Arroz, feijão, bife e batata, né? São alimentos triturantes, né? A gente não vive à base de sopas, né? Coisas moles. Não, a gente tritura alimento. Então, logo, todo o material que a gente usa para fazer a montagem e a cola dos brackets, elas têm que ter uma certa resistência, mas ao mesmo tempo ela não pode ser uma resistência universal. Por quê? Pensa num momento assim de distração, sem querer você bate a boca ou você come uma coisa muito dura, e se o bracket for colado com um material de alta resistência, naturalmente o que aconteceria é que o dente quebraria. O dente quebraria. Por isso que a montagem do aparelho ela é feita com um material específico para a montagem de aparelho ortodôntico, e ela tem uma resistência, mas não é universal. Em alguns casos, o bracket ele acaba soltando muito facilmente. E dentro dessa situação, que não é o geral, não é a maioria que acontece isso, existem algumas situações específicas. Exemplos: o paciente, por exemplo, ele pode ter um bruxismo noturno, né? O bruxismo por si só é uma parafunção, então ela é uma função a mais do que uma função, né? E ela faz mal, porque ela força demais os dentes. Nesse caso, pode acontecer sim de quebrar os brackets. Outra situação: se o paciente tem uma atividade física de impacto, né? Então, por exemplo, ele joga muito futebol, joga basquete, luta judô ou jiu-jitsu, né? Ou muay thai. Acontece muito mesmo o paciente usando um protetor, acontece muito do aparelho soltar. Logo que a gente monta o aparelho, é comum as pecinhas soltarem, não todas, mas algumas soltarem, porque é uma fase de adaptação, né? Então, todo o tecido, a mastigação, o sorriso, a fala, o paciente vai ter que se acostumar a esse tipo de situação. Ainda falando sobre comida, né, em casos extremos de comida muito dura, né, existe grande possibilidade de soltura, né? Por quê? Porque o bracket ele tem um limite de força que ele aguenta a força. Então, exemplo,
No caso de crianças e adolescentes, eles chupam muita bala e aquelas balas duras, às vezes eles vão mastigar e acaba quebrando principalmente o tubo na região posterior. Tem alguns casos, que nem eu falei no começo do vídeo, milho na espiga, pé de moleque, que agora é a época do festa junina, casos de pacientes que adoram comer carne que tem osso, por exemplo, né? Amendoim, esses tipos de comida bem dura, existe grande probabilidade de soltar. Bom, e existem algumas questões técnicas também. Por exemplo, vou falar de uma mordida, que é a mordida profunda, né? Quando não existe um espaço tão grande entre o dente de cima e o dente de baixo. Nesse caso, o limite que a gente faz a montagem do aparelho fica bem próximo entre o bracket e os dentes, assim tendo uma facilidade maior de quebrar o bracket. Para esse problema específico, que é um problema de espaço, existem técnicas e maneiras que a gente faz e cria durante a montagem do aparelho ortodôntico para que amenize um pouquinho essa questão da soltura ou quebra do aparelho. No dia a dia de uma clínica ou consultório que atende a pacientes que usam o aparelho todo dia, é muito comum, essa é uma rotina, né? Todo ortodontista está acostumado com esse tipo de situação, mas pensando assim na questão da soltura, se acontecer de soltar o bracket do paciente, existem duas coisas que vocês precisam saber. Caso solte o bracket, existem algumas possibilidades. Então, primeira, ele pode soltar na região entre brackets, né? Se soltar o bracket no meio, ele vai ficar meio solto, ele desliza um pouquinho, mas não chega a machucar muito, né? Então nesse caso não tem muito problema, você espera a próxima consulta para poder realizar o conserto do aparelho. No segundo possibilidade é que o bracket ele solte, ou o tubo na parte final ele solte e fique o fio machucando ou a bochecha ou o lábio. E aí nesse caso você pode em casa mesmo pegar um alicate de cutícula e cortar o mais rente ao fio que esteja no último bracket. Ou se você não conseguir fazer isso porque o fio é um fio já um fio calibroso, grosso, aí você tem que ligar no consultório, mandar uma mensagem pelo WhatsApp para pedir para encaixar só para cortar o fio. Tirando essas questões de comida, bebida, oxidação, questões do dia a dia, né? Que entra a comida na boca, ela mastiga e força o aparelho e solta. Bom, tirando essas questões, existe a questão ainda da qualidade do material. Aí sim, geralmente se quebra diariamente o aparelho. Nesse caso, a gente já começa a questionar o tipo de material que o dentista usa, o ortodontista, né? A qualidade do material que é oferecido para ele trabalhar, em casos de ortodontistas que trabalham numa clínica. Então, nesses casos, você tem que começar a desconfiar em relação ao local que você está colocando o aparelho. A primeira desconfiança é justamente no valor da sua manutenção. Se sua manutenção é barata em relação ao mercado, muito provável que esteja sendo usado um material de má qualidade. E se o material for de má qualidade, naturalmente o aparelho vai ficar quebrando a todo momento. No fundo, você sabe se você está pagando caro ou barato a sua manutenção de aparelho. Imagina que é como se você fosse comprar uma camiseta, uma coisa simples, ou um tênis, e na hora da compra você sabe que está barato. E se está barato é que provavelmente a qualidade do material não é tão boa. Nesse caso, você sabe que a camiseta ela vai acabar virando pano de chão. É função do ortodontista identificar se o paciente ele tem uma maturação de usar o aparelho. Então, no sentido de ele saber que ele vai usar um dispositivo na boca, saber que ele não pode comer coisas muito duras, né? Receber a orientação do ortodontista e, de certa forma, seguir as orientações, né? Então, é importante que o paciente também tenha um cuidado de não mastigar coisa muito dura. Às vezes acontece, isso não é problema nenhum, mas ficar quebrando também pelo
pela mastigação, de um descuidado, também já para o tratamento já não é interessante. Bom, então o vídeo de hoje foi sobre essas questões que acontecem na rotina de quem usa aparelho, né? De quebrar o aparelho, soltar o bracket, e tenta encarar o tratamento de aparelho como uma jornada, né, durante um período aí da sua vida, mas que vai trazer um sorriso bonito, vai te dar uma mastigação muito interessante, não só agora, mas também para o resto da vida, quando você lá tiver seus 60, 70, 80, 90 anos mastigando bem, triturando bem, ajudando a sua digestão, né? E aí você vai ter um envelhecimento da idade do corpo mais equilibrado. Se ficar alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Me ajuda a compartilhar esse vídeo com seus amigos, com todos que usam o aparelho, que eu acho que vai ajudar bastante. Dito isso, boa festa junina para todos.